Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Café com Escola de Mulheres. Eu sou a Carla. Eu sou a Adri. E hoje trouxemos uma convidada especialíssima para conversar conosco, com um olhar muito apurado para o inconsciente, mas que também é uma empresária. E uma empresária de sucesso no que ela faz, em tudo que ela faz, né? Hoje com a gente, Fabiana Altman. Amiga nossa maravilhosa, bruxa também, empreendedora, empresária, não é empreendedora, empresária. E está hoje aqui pra gente para contar um pouco como é que funciona esse processo de trabalho mesmo, né? O teu trabalho concreto e a interseção do sutil nisso para você, porque você é uma pessoa que lida bastante com isso e usa bastante isso para você, né? Que eu sei. Sim, tô super feliz de estar aqui com vocês. E que responsabilidade, espero que eu consiga atender a toda essa descrição linda que você fez a meu respeito. Nossa, já atende. Sim, eu consigo, eu acho que hoje lidar muito bem com esse equilíbrio entre o concreto e o sutil. Já foi uma questão para mim muito forte. Eu venho de uma formação muito fechada. Então, o que a gente escuta muito quando fala da psicologia? Que você tem que seguir uma caixinha. Porque você tem que ter uma postura neutra com os pacientes. E ali na faculdade já era uma questão para mim. Porque como que um ser humano, sendo humano, vivendo, pode ser neutro? Não a vai gente se já envolver, não né? sai. Exato, Adri. Não tem. Assim, se envolver no sentido de você se misturar com o paciente, claro, é impossível no meu trabalho. Sim. Porque senão eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar com o que eu trabalho, que é trauma. Exato. Sim. Algo tão denso. Isso. Mas como que eu não vou sentir? Sim. Até para que eu me conecte com a outra pessoa. Uma pessoa não se conecta com um robô, ela se conecta Justamente. com uma pessoa. Uhum. E aí já entra, como que eu consigo então uma neutralidade total se eu estou ali como profissional, mas sendo uma pessoa por trás? Perfeito. E foram muitos anos dentro dessa caixinha, tentando me enquadrar nisso de não, você não pode, você tem que ser neutra, tem que ter distância. E ok, você consegue fazer um trabalho, você consegue criar um vínculo, mas ele vai até um certo ponto. Sim. Porque, de novo, uma outra pessoa só se conecta com uma pessoa. Então, ali foram anos de trabalho, tanto pessoal, meu, terapêutico, para eu tentar entender e ajustar tudo isso, quanto para trazer esse olhar esperado que a academia propõe pra gente, Sim. né? Vamos lá, segue a regra. O código de ética do psicólogo é uma coisa super séria. E o código de ética, apesar dele ser engessado, ele traz coisas muito úteis. Todas que para mim fazem muito sentido no trabalho. Por exemplo. Por exemplo, essa questão do sigilo, ela é uma questão muito delicada. Quando você vai atender, por exemplo, um menor de idade. O pai que paga, muitas vezes entende que ele pode entrar no teu trabalho. Porque afinal de contas eu estou pagando. Sim. Eu quero ter acesso. Sim. Só Quero na saber o verdade, que tá quero acontecendo, saber o que está acontecendo. né? Muitas vezes eu atendi crianças pouquíssimo tempo. Porque realmente eu tinha uma dificuldade de trazer os pais e dar limite para os pais. Certo. Mas assim, até recentemente atendendo aquela faixa entre 20 e 25 que ainda mora com os pais, ainda muitas vezes não tem dinheiro para pagar uma terapia. E os pais realmente trazendo isso. Não, mas sou eu que estou pagando, você tem que me contar o que está acontecendo, ou você tem que trabalhar o que eu te peço. E lembrando assim, eu tenho um respaldo do sigilo que é não só importante como necessário. Sim. Como que você vai chegar para uma pessoa e você vai contar as tuas questões mais íntimas, se mostrar vulnerável para ela, Se você não confiar, né? se você não pode confiar? Justamente. Porque ela vai fazer uma ponte para os teus familiares. Então, qual é a função dela ter um espaço para ela? Um espaço seguro. Exatamente. Então, o código de ética, ele é, na minha opinião, indiscutível. Sim. E perfeito. Ele nos ajuda muito no trabalho. Certo.
Mas a gente vem muito com essa carga dessa neutralidade, de olha, feche tudo aqui, encaixe tudo aqui. Uhum. E muitas vezes é difícil você fazer isso quando você está na frente de uma pessoa que sofreu um sequestro relâmpago, por exemplo, né? Uhum, Lembrando que, em geral, eu atendo pacientes com várias queixas. Mas quando vem um paciente com uma história de um trauma muito pesado, a dor é muito grande. Sim. Como aquela pessoa vai confiar em alguém que não está ali inteira Exato. para o paciente? Sim. E eu não estou querendo dizer que a neutralidade não te deixa inteira de forma alguma. Sim. Porque é possível, sim, ser neutra e estar inteira. Sim. Mas eu não posso esquecer que eu sou humana. Uhum. Já aconteceu, sim, de uma paciente pegar minha mão, chorar e cair lágrima dos meus olhos. Por quê? É lógico. Sim. Só porque sim. Sim. Porque eu tenho algo de humano dentro de mim. Claro. Era uma mulher me contando que tinha sofrido um abuso. Uhum. Eu sou mulher. Eu Sim. posso até esquecer naquele momento. Eu sou psicóloga, mas eu não deixei de ser mulher. Eu não Sim. deixei de ser mãe. Sim. Eu não deixei de ser uma pessoa Exato. que me importo, que me preocupo. E isso eu te digo, acho que talvez até potencialize muito o teu trabalho. No sentido de percepção mesmo, né? Porque aí a gente já vai para uma esfera mais profunda, né? Como você falou, né? Uma esfera do sentir, né? É. E esse sentir tem uma conexão direta com a nossa energia de trabalho feminina. Né, e Sim. como a gente lida com isso, né? E aí, quando você tava falando, às vezes a gente tem que ser colocado em caixa, é o pragmatismo, né? É a flatline, né? É. Então, sim, isso às vezes vai nos tolher em algumas coisas, né? E se, por exemplo, você é uma pessoa que já tem essa facilidade, que é o teu caso, você tem essa facilidade de receber, perceber, entender, né? Para além do que a pessoa fala, né? Como é que você vai deixar isso de lado? Pra masterizar no teu trabalho, né? Então, isso é bem interessante porque por muitos anos eu deixei. Uhum. Muitos Mas anos. a gente foi doutrinado, a gente foi ensinado assim, né, Fábio? Sim. A gente, quando faz a formação na área da saúde, eles nos ensinam que a gente deve trabalhar dentro de um modelo, de um molde, de uma linha, né? Então, você tem que seguir aqui. Para esse lado, não pode. É isso aqui que você tem que fazer. Então, que você não pode se envolver com o paciente, que você não pode chorar junto com o paciente, que você... Então, é uma série de nãos que a gente vai ouvindo e que vai moldando a nossa formação profissional. E você acaba saindo formado num técnico quase, né? Você acaba deixando de ser e de ter esse componente humano porque você ouve tanto a parte técnica e tanto como você deve se comportar que até que você tenha uma maturidade, um aprendizado, um conhecimento para você entender isso não funciona para mim, é difícil, né? E judia muito. da gente, né? É muito, Adri, porque, veja, se eu pensar em termos de quantidade de pessoas que são formadas o tempo todo, eu entendo o pragmatismo que é cobrado. Sim. Uhum. Porque é muito delicado você dizer para uma pessoa assim, você pode ir até aqui. Quando O esse limiar aqui é sutil, pequeno, né? entende? Uhum. Você não consegue explicar o que é sutil. Sim. O sutil você sente. Sim. E quando a gente tá ali formando turmas e mais turmas, você realmente precisa ter algo concreto para poder ensinar. Isso pode, isso não pode. Uhum. Eu imagino que seja um grande desafio e de verdade eu não sei se eu tenho hoje uma alternativa. Sim. Se eu diria assim, se fosse feito desse jeito funcionaria. Realmente não sei, eu entendo o sistema funcionar desse jeito. Uhum. Porque é muito tempo para você poder entender o que você, até onde você pode ir, que você não prejudique a relação Sim. neutra. Uhum. Que realmente, como base, ela existe, porque é uma relação comercial. Sim. Sim. É importante Sim. lembrar disso. Sim. Senão vai virar uma relação de amizade. Sim. E aí, como que você vai explicar para um estudante? Olha, você não pode... Tudo bem você não ser neutro, mas você não se envolve. Não é uma coisa que pessoa você não entende. explica. Não é tangível. Exatamente. Então, não é que eu sou contra a forma como é feita. Não sou. Sim. Eu realmente, no fundo, acho que essa é a única forma ainda
possível, para que você evite, porque a gente nunca sabe. Eu posso entender de um jeito, você de outro e você de outro. Sim, justamente. E os outros 50 de outro. Aham, Sim. é. E aí a gente corre o risco de colocar coisas sérias virarem besteiras, Sim. né? Começarem a ser desqualificadas pela atuação. Sim. Então, de certa forma, realmente eu acho que é a maneira certa. E a gente ainda tem um ponto a mais, que são adolescentes que ainda estão em processo de formação psíquica, que estão aprendendo a lidar com a psique do outro, sendo que ele ainda nem aprendeu a lidar com a dele, né? Exatamente. Exatamente. E eu acho que dentro desse modelo todo, eu vim com essas cobranças. Eu sou uma pessoa que gosto muito de seguir regras. Então, quando eu sou ensinada que tem que ser feito assim, 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 eu normalmente vou seguir um modelo muito certinho. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu fui deixando a minha intuição de lado. E talvez isso que tenha feito falta pra mim, que não é a entrega, não é o chorar, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o sentir de novo. Sim. E a intuição, ela é tão difícil de ser medida, porque, de novo, é uma voz tão baixinha que a gente tem, mas tão baixinha, no meio de tudo que tá aqui, que são vozes que gritam 24 horas por dia. E que eu tinha isso muito forte. Eu sempre tive, na verdade. Aí e ali, quando eu me formei, eu deixei de lado. Porque, afinal de contas, se tem que ser pragmática, sejamos pragmáticas. E teve que vir tempo, tanto tempo no sentido de experiência profissional, como de experiência de vida, para entender como deixar esse pragmatismo acontecendo até onde ele precisa, de uma forma ética, correta. E onde que você pode entrar com a tua intuição e entender que naquela troca forma algo entre essas duas pessoas que não tem explicação. Exato. Que é intangível. Exatamente. A energia que se forma ali, Sim. quando você está realmente conectada com a outra pessoa, é muito fácil de você intuir. É muito fácil de você perceber além do que é dito. E isso, claro, um recém-formado não consegue fazer. Nenhum. Pode ser o melhor de todos. Mas isso é repetição. A gente tem que repetir várias vezes, né? A gente estava falando antes que para mim não é uma coisa natural estar aqui conversando num podcast, porque eu nunca participei. Para vocês duas já é. Você está arrasando, pode ficar tranquila. Mas é isso, vocês hoje fazem com muito mais naturalidade porque repetem. Sim. O trabalho é a mesma coisa. Quando a gente vai repetindo e repetindo, você vai conseguindo desenvolver habilidades que ainda não são desenvolvidas. E que ainda faltam muitas para eu desenvolver. Graças a Deus, eu tenho a vida inteira ainda para desenvolver novas habilidades. Mas a diferença que eu sinto hoje, 18 anos depois de ter me formado, é que hoje eu respeito o que eu sinto. Se a gente tá ali juntos na troca e eu sinto algo, eu verbalizo. E 99,9% das vezes faz sentido. Por quê? Porque tem coisas que realmente não são tangíveis. E que só quem está ali vai conseguir sentir e entender. Porque normalmente a gente quer fazer o caminho oposto. Eu quero entender para sentir. Sim. E quando a gente fala em processo terapêutico, em autodesenvolvimento, em vivências, o caminho é o contrário. Eu só consigo vivenciar e concretizar algo fora se eu já entendi isso dentro. Sim. Perfeito. Se eu falo em razão, eu entendo aqui. Ok, é como se fosse uma coisa lógica. Mas se eu ainda não senti aquilo no meu corpo, visualizar fora é muito difícil. Muito. É impossível? Não. Acho que a gente não pode deixar nada muito rígido. Mas é difícil. E a gente pode fazer de um jeito que seja mais leve. A gente desaprendeu na história a olhar para o nosso corpo. Exatamente. A gente desaprendeu, a gente se perdeu dessa conexão que é tão natural. Sim. Antigamente, as pessoas não usavam um relógio para saber a hora. Elas não precisavam de bússola para saber para onde elas estavam indo. Porque existia uma conexão. Eu tô falando de uma coisa mágica. Não.
Eu tô falando de sensação, de sentir. Quando eu tô conectada, quando eu tô presente, eu consigo perceber algumas coisas que quando eu tô desconectada eu não consigo. Sim. Quando eu trago isso pro âmbito terapêutico e eu consigo mostrar para o paciente que a hora que ele volta, que ele conecta, que ele integra, fica mais fácil de passar pelas coisas, tudo é muito mais fácil. Sem dúvida. Porque Integra. porque o que acontece? A Carlinha fala muito de sintomas, é exatamente com isso que eu trabalho. Sim. As pessoas chegam para mim e me dizem, eu tô me sentindo assim. Eu falo, para a tua fala agora e fecha os teus olhos. Não, mas Fábio, só um pouquinho. Fecha os teus olhos. Olha para aquela sensação de dor que você tá e fica olhando só para ela. Eu sei que tudo que você aprendeu até hoje era que finge que você não tá vendo e continua trabalhando. E vamos lá, né? Mas por hora, o meu convite para você é para um pouquinho e observa. O teu corpo tá te falando algo. Ele não quer te sacanear, porque eu ouço muito isso. Mas fica acontecendo 1000 vezes a mesma coisa comigo. O meu corpo só me sacaneia. E aí, Ele só tá alertando, na verdade. o que eu devolvo pro paciente é sempre assim. E se você parar para pensar que todas essas vezes que acontece é uma nova chance que a vida tá te dando Pra prestar atenção. de você desenvolver alguma coisa que ainda não foi desenvolvida. Ou seja, que a vida não desistiu de você. Aí o paciente fica chocado, porque ele nunca foi convidado a olhar para isso dessa forma, né? Sempre vem no sentido da reclamação, terceirizar, do vitimismo. Isso, tipo, o meu corpo me sacaneia. Porque comigo, né? A pessoa que tá comigo, por exemplo, um relacionamento tóxico, a pessoa que tá comigo só me sacaneia e eu que sinto. E eu falo, então vamos entender, olha pro teu corpo. Sim. O que será que ele tá querendo te dizer? Qual o convite que ele tá te fazendo? E aí a hora que o paciente fecha os olhos e olha, é muito lindo. Porque a primeira coisa que eles dizem é, nossa, parou a dor. É a primeira. Sim. Eu digo, tá. E o que será que essa dor queria te dizer? O que ela queria pedir pra você ver? E aí a gente começa a trabalhar com isso. Qual era o pedido que tinha por trás dessa dor? Né? Porque algo sempre tem. Sim, e eu vejo muito isso. Primeiro, né, essa desconexão da pessoa consigo mesma. Se ela não tá conectada com ela mesma, ela tá desconectada dos outros, porque não tem como. E isso acaba interferindo numa série de relacionamentos, seja pessoal, profissional, enfim. E a outra questão é, de fato, da pessoa se apropriar daquilo que está acontecendo e não terceirizar, né? Que é muito comum também. Então é sempre assim, porque o outro, porque o trabalho, porque até o sintoma a pessoa terceiriza, né? Mas a partir do momento que ela reconhece, que ela toma propriedade de que aquilo é com ela, é ela que tem que sentir, que tem que prestar atenção, que tem que olhar, que ela toma esse pertencimento mesmo, ela começa a enxergar outras possibilidades, você começa a enxergar diferente, começa, então é isso. Só que eu vejo que ao mesmo tempo, como você falou, Fábio, o que aconteceu que as pessoas se perderam dessa conexão com elas mesmas, né? Porque tudo isso que a gente está vendo hoje é consequência de todos esses anos dessa falta desse olhar para dentro, de se conhecer, de se conectar. Existem várias possibilidades aqui, né, pra gente poder contra-argumentar isso, mas acho que o objetivo é a gente alertar as pessoas a, de fato, a prestarem mais atenção nelas mesmas. E isso, quando você falou que o corpo, ele é um grande aliado, porque de fato ele vai ajudando, ele vai acenando o sinalzinho amarelo. Então aquela dor, é um sinal amarelo, Se eu não vou tomando consciência disso, se eu vou deixando de lado, vou terceirizando, daqui a pouco fica mais intenso, sinal laranja, até que acontece algum evento que te obriga a parar e prestar atenção, né? Então, o corpo chama a gente para essa conexão. Então, ele é aliado até nisso, de dizer, gente, eu tô te chamando, tô provocando esse sintoma, essa sensação em você, para você prestar atenção mais em você mesmo. O que você tá fazendo com a sua vida? Olha agora. Eu fui essa. Né? Então, eu acho que o alerta que a gente tem que disseminar é que, gente, pare e presta atenção em você.
se dê esse direito de se olhar, de se sentir, de se conhecer. Eu acho que as pessoas hoje, mais do que, né, não é que elas não se conectam, elas nem se conhecem, mas quem é você? O que você gosta? Se você perguntar para uma pessoa, a gente teve essa experiência agora esses dias, perguntei para uma colega, mas o que você gosta de fazer? A pessoa não sabia responder. Eu acho que tem dois olhares diferentes que eu posso compartilhar com vocês, né? Um deles é em cima da formação que eu tenho de trauma. Sim. O que acontece? Quando a gente vai vivendo traumas, e o trauma de uma forma muito simples faz o quê? Se de fato aquilo foi registrado como evento traumático, eu paralisei naquele evento e uma parte minha ficou congelada lá. A vida continua. Agora vocês imaginem que vários traumas vão acontecendo Sim. no decorrer da vida. Então eu vou congelando em várias situações. É como se vários fragmentos meus tivessem se perdido no caminho porque estão lá congelados. Uhum. Mas o meu eu tem que seguir, porque Sim. a vida acontece, ela continua. Uhum. Então aí a gente tem uma explicação de desconexão, porque chega uma hora que são tantas partes perdidas Tá esfarelando. que eu não consigo mais saber quem tá aqui. E aí, o trabalho é qual? Vamos integrar de novo todas essas partes. E claro que dói, porque Sim. eu pego lá a parte congelada dos 5 anos, por exemplo, eu tenho que descongelar. E no descongelamento vai doer, mas eu só posso integrar algo que eu descongelei. Falar na mesma temperatura. Exatamente. E ali vai vindo. Então, esse é um lado. Tanto que tem alguns pacientes que sofreram tantos traumas que eles dissociam. Ou seja, é como se eu quebrasse o meu contato com a realidade. Porque eu consigo sobreviver. Sim. A dissociação, às vezes, ela é vista de um jeito ruim. E o que eu sempre falo é, a dissociação te fez viver. Sim. Ela não é 100% ruim. Sim. Ela fez com que você aguentasse chegar aqui. Sim. Só que eu não posso chegar de qualquer jeito e descongelar essa pessoa e não saber o que fazer. Eu preciso entender como trabalhar com um paciente que sofreu um trauma, porque não é um tratamento comum. Você tem que ter alguns entendimentos, conhecimentos, olhares para poder trazer essa pessoa. Mas quando traz, é lindo de ver uma pessoa dessas recuperando a vida. Por quê? Porque ela reconecta. E aí ela pode viver. Sim. Esse é um olhar. O outro olhar é o olhar do feminino. A gente nasce, nós mulheres, ouvindo que nós damos conta de tudo. Os homens fazem uma coisa de cada vez, coitadinhos, eles não conseguem. Mal sabe quem fala isso, que coitadinhos não. A melhor coisa que pode acontecer é você fazer uma coisa de cada vez. Sim. Sim. E nós não. Nós crescemos ouvindo que a gente dá conta de tudo. As mulheres fazem 5, 6 coisas por vez. Olha que coisa linda. Pra quem? Lindo pra quem? Pra fora, né? Pra quem se beneficia do que a gente entrega. E aí é lindo. Maravilhoso. E aí nós vamos crescendo voltadas pro masculino. E a gente se perde do que é nosso de essência. O feminino, ele é do acolher, ele é do fechar, ele é da contração. O masculino é da expansão, ele vai e faz com a tal da espada. Sim. E a gente é ensinada a vir com a espada, só que nós não somos do masculino. A gente equilibra, como todo mundo deveria, só que você é ensinada a ir pelo masculino. E a minha essência feminina vai pra onde? Ela se perde totalmente. E aí são mulheres que não conseguem descansar. Sim. Nunca. Elas estão com tempo livre, elas inventam algo para fazer porque se sentem culpadas, porque olha que inútil. Sim. E aí você tem que resgatar essas mulheres, porque elas estão absurdamente desconectadas. Lógico, elas estão com o masculino assim, ó, berrando. E não é com o masculino legal, é com o masculino ferido. Sim. Porque não é natural. Também eu posso usar o meu masculino? Claro que posso. Sim. Quando eu tenho uma coisa para fazer e eu vou para ação de uma forma saudável, Lógico. maravilha, o masculino me ajuda. Mas aí eu volto. Então eu faço expansão, eu faço a contração. Sim. Esse é o equilíbrio. E a gente perdeu ele. Total. Deixa eu até comentar uma coisa.
puxando esse fio que eu achei tão interessante que eu vi. Foi esse fim de semana. Um desses eventos, falando agora um pouco de negócio, mas que tem tudo a ver com isso, né? Um desses eventos de empreendedorismo feminino. E se fazia uma dinâmica no meio desse evento, que era para você se imaginar uma guerreira com a sua armadura, marchando. Tipo, uma horda de mulheres marchando com a sua armadura, com a sua lança na mão, e eu posso, e eu vou, e eu faço, executora. Então, assim, aquilo, talvez há uns anos atrás, eu acharia, uau, que legal isso, uau, vamos lá, vamos fazer. Mas hoje eu vejo isso e eu falo, gente, tudo bem você dar esse drive, mas assim, você tem que dar esse drive pra uma mulher que tem o seu feminino saudável. Sim, justamente. E não superpor mais uma camada, né, desse drive que vai adoecer uma mulher que já está doente, que já, por exemplo, está procurando ajuda naquilo ali para conseguir trazer as coisas delas e fazer acontecer. Mas aí a gente vê sabe, a hora que eu vi aquilo, assim, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei meio preocupado. E quando a gente pensa nos negócios, Exato. eu consigo muito bem trazer esse equilíbrio de uma forma Era saudável. isso que eu queria puxar, porque você falou Muito justamente bem. isso. Você falou assim, não, pera, lá no início, né? Você falou assim, olha, então o que acontece? A gente pode sentir, mas a gente tem que ter uma certa neutralidade, porque afinal de contas é um trabalho, né? Então, maravilhoso, fale sobre isso pra gente. Por exemplo, eu vou ter um lançamento. Vamos falar que hoje o digital é o que está em alta. Claro. Vou ter um lançamento. O feminino vai ser o que desenha, o que tem as ideias, o que nutre, o que vai fazer, vai cuidar dos detalhes. O feminino vai fazer isso. Quando for para ir lá na hora do pitch de vendas, eu vou me vestir do meu masculino, que é quem expande, quem faz a venda é o meu lado masculino. Sim. Eu vou chamar ele, vou trazer ele pro pitch. E no final, eu volto pro feminino acolhendo. Com carinho. Isso. Eu consigo fazer isso nos negócios. Aí, ó. Mas eu preciso sair desse lugar de... Eu não consigo voltar pro meu feminino, porque a fala muitas vezes é essa. Mas se eu voltar pro meu feminino, as pessoas não vão me respeitar. Eu ouço isso muito de pacientes. Ah, é? Porque eu tô num ambiente corporativo, um monte de homem. Sim. Como que uma mulher chega sendo feminina e é ouvida? Sim. E aí eu tenho que trabalhar muito isso com essas mulheres. Tem que voltar lá pro começo. De falar assim, calma. Você pode chamar o teu masculino em alguns momentos, você deve. Sim. Mas tem horas que se você tentar resolver pelo masculino, você não vai conseguir. Não vai ser do lugar. Quem vai conseguir é a mulher no feminino. Porque a mulher no feminino, ela sabe pedir. Sim. Sim. Sim, porque ela recebe, sabe dizer né? pro outro, eu preciso que você me ajude. Pode ser. É muito mais fácil um homem dizer sim pra isso do que por uma mulher que chega ali e bate de frente com ele porque é uma disputa. É isso que eu sempre mostro. Você pode sim ser muito feminina e tomar muito cuidado, porque não é ser muito feminina no sentido de… Sensual, né? Exato. Não é esse feminino. Não tem nada a ver com Não isso. tem Ser nada muito a ver. feminina no sentido da força feminina. Justamente. Da potência. E você trazer esse lado mais acolhedor para diversas situações. Quando você tem um problema, por exemplo, de comunicação entre funcionários, um manejo, o lado feminino vai fazer isso muito bem, vai resolver. Sim. Mas se você tiver no teu masculino no trator, você não vai Só vai conseguir inflamar escutar. mais. Exato, você não vai conseguir escutar o que a outra pessoa tá falando. Porque você quer resolver. Sim. Você quer só fazer com a tua espátula, quer lá fazer os cortes e pronto, vamos. Então, assim, quando a gente entender que a gente pode sim se beneficiar dessa troca, dessa energia, se a gente conseguir buscar esse equilíbrio, que, claro, não existe utopia, não existe equilíbrio sempre. Sim. Mas a gente consegue fazer uma dança. Claro, é dinâmico, né? Exatamente. Esse equilíbrio é dinâmico, na verdade, né? Sempre. Ele Porque não é se ele uma… não for dinâmico, a gente vai se perder numa polaridade ou na outra. Exatamente. Sim. Ele Que não é é o que a equilíbrio. gente vê acontecendo. Isso, E muito. aí, voltando lá pro começo, é a tal da desconexão. Sim. Eu sou mulher, mas eu tô vestida do meu masculino ferido.
Onde que eu me encontro nisso? Não consegue se encontrar. Aí que tá. E daí- Adoece. É isso que eu ia dizer. Adoece, porque você não se encontra mais em nenhum modelo, você não se encaixa. Então você, primeiro que realmente quando você está num grande mundo corporativo, nas grandes empresas, o exemplo do sucesso é sempre o quê? O masculino. Né? Então, a mulher, ela, desde que entrou ali, ela já tem aquilo embutido que é o agir, é a espada, é se impor, O checklist. né? Só que a hora que ela tenta jogar o feminino e que ela vê que ela não consegue ou ter resultado, ou equilibrar, ou ela vai se frustrando. E daí vai ativando cada vez mais o masculino, cada vez mais aquilo não é o natural dela. Ou um feminino ferido. Ou um feminino ferido. Que às vezes nem é que tá no masculino, mas ela tá na polaridade do feminino ferido. Justamente. E aí realmente é difícil. Porque quando a gente tá conectado, é muito lindo, assim. É como se não pesasse. Flui. É leve, o fluxo, né, gente? É o estado de fluxo. Você fica flutuando, assim. Você não faz esforço. A verdade é que quando a gente tá no nosso lugar, isso Sim, acontece. A gente justamente. não faz esforço. A gente não precisa ficar tentando, batendo cabeça. É natural. É. E essa tem sido, pelo menos nos atendimentos, esse tem sido uma grande demanda, uma grande busca. De Eu vejo conseguir mulheres se encaixar elas novamente, não né? têm consciência que a busca é essa. Aham. Mas quando a gente começa a conversar, elas entendem que, na verdade, elas estão desconectadas Sim. totalmente da sua essência. Sim. É. E aí, de novo, quando a gente tá desconectada, a gente não se encaixa. É. E aí é como se tudo fosse difícil. Sim. Porque, claro, se não se encaixa, Não tem como, vai você fica doer, né, buscando, gente? dói. Dói. mas não dói. precisa ser assim. Não. Existem outros caminhos, existem Definitivamente. outras possibilidades. Né? Definitivamente não precisa ser assim. Sim. Acho que um dos nossos recados aqui dentro da escola é justamente esse. É. Porque além de tudo isso, existe uma tendência em se separar as coisas. Em se separar esse entendimento do sutil, dessas energias e desse equilíbrio. E trazer isso pro concreto, na tua vida, de uma maneira geral. E dentro dos negócios, ou do que você faz, do teu trabalho, do teu servir, não vai ser diferente. Quando você tá desconectada de quem você é, você não vai nem entender o que realmente você veio fazer aqui, por exemplo. Uhum. E quando você não sabe isso, o que acaba acontecendo? Você vira um zumbi vagando por aí. E a primeira coisa que aparecer, você vai Isso. executar. Uhum. E aí você vai entrar dentro daquela toada e você vai se aprofundando naquilo, né? Naquele lugar mais escuro, escuro, escuro. Mas não é o escuro do eu estou me encontrando. Não, é o escuro do eu estou me perdendo mais ainda, né? Então, isso adoece a mulher. E aqui na escola a gente está justamente trazendo essa série com essas pessoas maravilhosas. Olha a profundidade dessa mulher conversando aqui. Justamente para que se entenda que, primeiro, é necessário reconhecer que isso acontece. Segundo, é necessário entender que sem essa reconexão, o caminho vai ser do adoecimento. E tem mulheres que a gente vê e passam uma vida assim. Uhum. Ou quando elas vêm, né, é aquela coisa, 50, 60, 70 anos, elas olham pra trás e... ok, é uma outra conversa, né, vou olhar pra isso agora ou não, etc. Mas a gente tá aqui pra falar assim, a nossa geração tá conseguindo entender isso. A duras penas, né, a gente sofreu pra conseguir chegar nesse entendimento. Mas que a gente consegue ver uma luz lá no fim desse túnel escuro. E que a gente consegue executar, né, executar as coisas de outra forma. De uma maneira saudável para nós. E integrando o masculino. Porque Exato. a gente fala Isso. tanto do feminino, Exato. que algumas pessoas dizem, mas o masculino é ruim. Não é ruim. Ele é excelente. Uhum. Eu É não necessário posso ver várias luz vezes. sem sombra. Sim. Eu não Isso. posso ter o feminino sem o masculino. Exato. A gente precisa integrar, mas de uma forma que seja saudável. Saudável. Essa é sempre a busca mais importante. Com certeza, esse equilíbrio. E às vezes a gente não... sem saber disso, a gente entra nesse sistema. Mas o que a gente faz aqui, por exemplo, na escola? A gente consegue trazer para o concreto esse modus operandi que busca esse equilíbrio. Que é possível, sim, você
ter o teu negócio. Você ser dona da sua vida, gestora, como diz sempre, né? Gestora da sua vida. E Gestora que da sua você vai encontrar, depois de ir integrando essas partes, qual é o melhor caminho para que você execute as coisas aqui, que, né, tire as ideias do sutil e traga para o concreto, mas sem morrer no processo, sem adoecer no processo, né? Meu Deus, é tanta mulher que chega que a gente, né, tem que lidar e tratar. Assumindo o seu lugar. Sim. Eu acho que é isso que está acontecendo, sabe? É uma transformação e uma sinalização de que, gente, tem alguma coisa, aquela primeira luzinha assim, tem alguma coisa que eu preciso olhar porque não tá legal, não tá fazendo sentido ou tá me incomodando. Aquele incômodo que faz com que as pessoas vão atrás e vão querer buscar. Porque muitas vezes, que nem você falou, ela nem sabe ainda ao certo o que é que ela tá buscando, o que tá acontecendo. Mas ela começa com aquele incômodo, que muitas vezes repercute fisicamente numa ansiedade. As pessoas, tá com crise de ansiedade, tá com... Nada mais é do que esse incômodo que tá ali te sinalizando que tem alguma coisa que você precisa ir buscar e precisa ir atrás. Então, acho que acredito que nada na vida é por acaso, e nem isso que tá acontecendo de uma maneira mais ampla hoje, né, principalmente com as mulheres, seja por acaso. Então, essa busca, mesmo que seja no sintoma físico, um número aumentado de ansiedade e depressão, ela já é um sinalizador para as mulheres começarem a entender que elas foram para uma jornada que está custando muito caro. Muito. Porque deu um desequilíbrio muito grande. E agora elas se perderam no processo e não sabem como voltar atrás. Então, acho que é esse caminho de volta, esse se reconectar, se reencontrar, é que de fato precisa acontecer. E o que a Carla falou, que a gente, na escola, que a gente vê muito é essa sintoma, vamos dizer assim, essa situação acontecendo presenciada na questão profissional. Então, assim, eu tô muito insatisfeita com o que tá acontecendo. É uma forma de vir à tona essa manifestação dessa sobrecarga, dessa desconexão, desse caminho que foi muito pro lado masculino, né? E a gente poder ajudá-las a parar para enxergar, de fato, qual é o momento, o que está acontecendo, e ajudá-las a se reconectar com elas mesmas, com essa busca do equilíbrio, para pensar que caminho querer seguir, é um dos nossos propósitos, né? Eu falo assim, gente, primeiro, tem outras maneiras de você ter o seu recurso financeiro garantido. Você não precisa ficar num ambiente onde você não consegue mais se reconhecer. Por mais que você se fortaleça, por mais que você consiga se reconectar, se você não se identifica mais com aquele ambiente, não tem problema. Existem várias outras maneiras. Como a gente já falou, né, anteriormente, não é porque a gente se formou médica que a gente vai morrer médica. É isso aí. Então, existem várias outras possibilidades da gente ter o nosso recurso financeiro. Só que é uma cobrança tão grande para essas mulheres, em termos do pessoal, do profissional, que elas nem cogitam a possibilidade de olhar para outros nichos, olhar de uma maneira diferente. Então, acho que tudo isso que está acontecendo, todo esse processo da busca para reconexão, para começar a pensar diferente, e esse buscar do feminino, é algo extremamente necessário para essa nossa faixa de idade que nós, né, que crescemos com esse olhar de que a mulher precisa dar conta de tudo. Que lindo que ela dá conta de tudo, né? Exatamente. Sim. Fábio, fala uma coisa pra mim aqui, eu tava pensando justamente nisso. Falando em termos, né, de trabalho, profissionais, não o teu exatamente agora. Mas, por exemplo, você tem uma média, uma porcentagem mais ou menos, do número de pacientes que te busca e chegam como um primeiro degrau de causa, né? Assim, a primeira queixa relacionada ao profissional? Tenho bastante. Bastante. Talvez uns 35%. Uns 35%. Pode parecer pouco, mas não é. Não, eu sei que não. Porque a gente tá falando de queixas das mais variadas, né? Sim, exato. Por isso que eu perguntei. Tem muita gente É um que tá terço, então. fazendo,
Tem muita gente que tá fazendo o que não quer fazer. Sim. Muito. Especialmente numa faixa etária entre 40 e 55, mais ou menos. Foi uma época, que é a época que nós vivemos, né? sim. Onde alguns pais já tinham uma abertura, alguns pais que eram mais jovens já conseguiam trazer uma abertura de vai ver direito o que você quer, vai com calma, você é muito novo. E alguns com pais mais velhos ainda vêm de uma coisa muito rígida de educação. Algo bem dentro da caixinha, então você tem que estudar, você tem que ser o doutor, Fazer seja o concurso. doutor advogado, seja o doutor médico. O profissional Você liberal. tem que ser importante, porque é só assim que você vai poder ter dinheiro. Com algumas crenças enraizadas. Sim. Do tipo, você é seu trabalho. Do tipo, você é seu trabalho e assim, como assim vai viver de arte? É. Como assim? Isso não, como é que eu vou ter um filho artista? Isso não dá dinheiro. Então, isso não dá dinheiro. Essa crença é a top de todas. Então tem muita gente que ainda vem nessa pegada. Eu fiz o que o meu pai esperava de mim e hoje eu olho e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A pessoa tem às vezes 25 anos de formada. Nossa. Olha e fala, meu Deus, não me reconheço fazendo isso, ou não me reconheço nesse lugar. O concurso público, né, essa busca pela estabilidade, ainda é uma coisa muito enraizada hoje, tá? Vou te dizer que não é só dessa população. Gerações passadas. Não, você ainda vê isso muito forte hoje, muito presente em algumas casas. Que a família vem de uma história de concursos, várias pessoas com concurso. ou a família de autônomos que diz não viva assim porque essa vida é muito difícil, ela é muito dura, é uma vida que você nunca tem segurança. Então isso ainda vem, essa questão profissional assombra muito, especialmente quem vai fazer vestibular. Sim. Que eu também é atendo muito. algumas pessoas dessa faixa etária. Eu não consigo entender que eu seja capaz de decidir isso agora. Ou entrei na faculdade, tô no 3º ano, olho e falo, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Era totalmente diferente do que eu esperava, ou não. Sim. Putz, nem sei porque eu decidi isso. E de fato, né, que nem a gente tinha falado, assim, é uma decisão que eles precisam tomar muito novos, né? Então é uma pressão, é uma responsabilidade que não sei até que ponto de fato estão preparados para tomar. Precisa acontecer. Mas isso não quer dizer que se eu escolher um caminho A, eu não posso mudar para o B, para o C, para o D, para o E, não é? Mas é muito difícil, Adri, quando você vem de um sistema onde o sistema é muito rígido, o sistema familiar. Sim, com certeza. Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade. E lidar com as expectativas dos pais sobre mim, né? Então, mas o meu pai sempre sonhou em ter... Tudo bem, mas esse é teu pai? Sim. Eu trabalho muito com os pacientes isso. O que é teu? O que é do outro? Isso. Porque isso é sobre o seu pai. Isso não é sobre você. Sim. Se o que ele fala fizer sentido pra você, né? passa a ser seu. Mas enquanto é uma expectativa, um desejo dele, é sobre ele. Mas como é difícil, quando você tem uma boa relação com o pai e com a mãe, quando você não quer magoar, você conseguir entender que aquilo é dele, isso é meu, não é tão simples assim. Na verdade, isso aí é um salto arquetípico, né? Você sai do arquétipo do filho. Sim. E aí o homem vai para o arquétipo do guerreiro, a mulher vai para o arquétipo da donzela, ou depois da imperatriz, etc. Mas é um salto arquetípico, né? Você conseguir ver teu pai e tua mãe como seres humanos. E não como a figura do pai e a figura da mãe. Eles sempre vão ser, claro, né? Mas aí a gente consegue enxergar isso sob um outro prisma, né? Sim. E aí, se você tem empatia, você consegue ter o entendimento de que são humanos, eles vão ter as falhas deles, eles vão ter os sonhos deles, desejos, projeções, mas que isso não necessariamente precisa entrar no teu campo, né? Mas tem muitas vezes que isso só vai ser visto claramente com 40 anos, claro. E aí, meu Deus. Por que será? Não sei porque a gente respondeu claro, meio as duas. E aí entra aquilo, né? Puxa, mas... Por que agora eu parei pra olhar e não tinha nada a ver comigo? Daí você vai entender a história. E puxa, mas o meu pai sempre falou, meu pai sempre quis. E não era o pai que fazia questão. Sim. Que empurrou pra... Não.
É o entendimento do Mas assim, paciente. ele sempre ouviu aquilo Sim. de uma forma muito natural. Sim. Então, opa, se eu sempre ouvi e eu vim a esse mundo para atender expectativas, porque começa lá, né? Quando a gente é muito justamente. pequenininho. Uhum. Olha, com tantos anos você tem que falar, com tantos anos você tem que fazer não sei o quê, tal macaquice, fazer assim, fazer assado. E é muito. Isso vai acompanhando a gente a vida inteira, né? Uhum. Porque que nem a gente tá discutindo essa fase do vestibular. Perguntam pro coitado adolescente pré-vestibulando. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Olham pra pessoa e nem dão um bom dia. Quando tá no ano vestibular, É o que você quer verdade. fazer? E daí, quando o coitado ainda diz o que quer fazer, sinaliza e tal. Mas você não vai fazer tal coisa que nem teu pai e tua mãe? E daí ele já, não vou. Mas por quê? Olha aí. Então, isso já começa. Essa parte profissional. Depois que você tá formado, começa. Mas já tá formado há tanto tempo, você não vai casar? Não, mas é que tá cedo, quero não sei. Não, mas já tá na hora. Tá, enfim, você casa. Você casou no dia seguinte. Quando é que vai ter o filho? Tem o primeiro, quando é que vem o segundo? Isso. Então, é a vida inteira que você, de fato, tem que se mudar de acordo com a expectativa dos outros. É a validação externa, né, que a gente tanto fala. E é tão perigoso porque a expectativa ela tem a ver com esperar. É passivo. Justamente. É como se eu não tivesse o direito De escolher. de tomar uma ação. Aham. Não é meu direito, porque afinal de contas, se eu espero, eu estou na passividade, eu tenho que ver o que vai vir do outro pra mim. Sim. É. E quando você dá autonomia pra alguém assim, que sempre viveu na expectativa, na espera, Uhum. essa pessoa ela se perde totalmente. Sim. Então chega e fala, eu não consigo tomar decisão. Uhum. Tá, vamos olhar então pra tua história. Nunca te deixaram tomar É. uma decisão, você esteve sempre esperando. Como é agora assumir essa postura ativa? Sim. É a minha vida, é a minha história, é sobre mim. Exato. E aí tem gente que pira quando é sobre mim, né? Porque eu sempre atendi o que me jogaram no colo. Sim. E agora que ninguém te joga nada no colo, qual vai ser a sua escolha? Não sei. É um desespero. Uhum. É isso que eu falei, que eu perguntei pra essa colega, eu falei, mas o que você gosta? A pessoa até leva um choque, assim. Porque é uma crise de identidade. É. Eu Exato. nunca pude. Uhum. Ou eu entendi, registrei que eu nunca podia. Às vezes não é nem que você não pode. Sim. Sim, Às vezes é como eu É o registrei entendimento. isso. Uhum. justamente. E aí, puxa, como é que isso vai se refletir no resto da minha vida? Porque quando eu sou pequeno, alguém vai decidir por mim. Tá Uhum. tudo bem. Mas e quando não tiver ninguém pra decidir por mim? O que eu faço? Isso aí é o pai e a mãe de novo, né? Dando a autonomia, né? Desde E lá de trás. E agora puxando um pouco o lado pro feminino, e tem muitas mulheres que realmente passam uma vida inteira assim, só vão transferindo esse poder de decisão, né? Exatamente. Daí quando ela tem uma crise forte, seja de saúde, seja emocional, né? Física ou emocional mesmo, que pega, ela não sabe o que fazer. Ela Isso quando não é taxada de louca, né? é, Fica louca. Uhum. justamente. Quando Era ela tão entende isso, né? boazinha, Era tão boazinha, Uhum. É. fazia tudo que todo mundo esperava. Começou a gritar, surtar, é louca. Uhum. Histriônica, né? Já tem até no DSM-4, né? É isso. 4, 5, etc. E aí vem os pacientes. Você acha que eu tenho? Não acho que você tem nada. Pra mim, você é uma pessoa. Uhum. Um recorte teu, ele não faz sentido no entendimento do todo. Pra mim, Sim. pelo menos. Aham. Quando eu vou trabalhar. Mas qual que é a tua hipótese diagnóstica? Nenhuma. Até o momento. Eu não trato doença, eu trato pessoa. Perfeito. Porque, É isso. porque senão é Perfeito. isso, eu vou pegar assim, Sim. uma parte daquela pessoa, Sim. né? O trabalho é uma parte, o casamento é Sim. uma parte, a doença é uma parte. Sim. Mas a pessoa é um É um todo. Então, peraí, vamos olhar pra isso. Sim. Eu tive uma paciente que chegou, ela dizia pra mim, eu tenho múltiplas personalidades. Hoje em dia a gente nem chama mais assim. As Sim. múltiplas personalidades hoje são consideradas dissociação. Uhum. Mas ela não sabia. Eu falei, olha, múltiplas personalidades. Daí ela começou a me contar. Eu falei, isso aqui é um histórico de trauma dos grandes. Comecei a trabalhar a história dela, eram múltiplos traumas. Fomos descongelando.
Ela entendeu quem ela era. Ela falou, não, eu nunca tive múltipla personalidade. Eu falei, não, nunca teve. Você era dissociada, porque para sobreviver a tanta dor emocional, você foi vestindo máscaras. Claro. E você entendia isso como diversas Sim. personalidades numa pessoa só. E na verdade não. Era um modo de sobrevivência. Exato. Agora imagine se eu olho pra doença. Ah, ela veio aqui com a doença tal, vamos tratar isso aqui. Eu ia esquecer da pessoa. Tem uma pessoa por trás daquela doença. Aquela doença representa Uma isso partezinha. aqui. E tocando nesse assunto, né? Eu acredito, acho que a Carla também. Hoje em dia, para que a gente consiga de fato curar, a gente precisa estar olhando o todo. Sem dúvida. E o todo é muito mais do que a doença física, a doença emocional, né? É o todo mesmo. Se eu não enxergar o todo, a única coisa que eu vou fazer é remediar. E remendar, né? E remendar. Então, enquanto eu estou enxergando fragmentos e pedaços da doença, ou a doença física, ou a doença emocional, eu não vou curar. Não tem como. Então, acho que essa volta que a gente precisa ter, porque isso também se perdeu com o passar do tempo na área da saúde, na medicina, enfim, de você voltar a ter consciência de que eu preciso enxergar o todo. O todo. Sim. É ver o paciente como uma pessoa. Não é, mas ele veio aqui. Não. Isso me diz muito pouco. Né? Me dá um panorama geral, mas ok. E além disso que você está me contando, disso aí que você está sentindo, o que tem por trás? Sim. Quem é essa pessoa por trás? Exatamente. E é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Sim. Porque você vai dando recursos. Eu rio porque eu vejo ela fazendo isso com os pacientes dela. Maravilhosa. Gente, assim, tenho nem o que dizer, né? Nossa. Com essa profundidade desta conversa desta mulher. Foi uma baita de uma reflexão, né? Reflexão, uma aula, um simpósio, um congresso. Aqui sutil acho que ainda. Serviu, assim, como inspiração para as mulheres que hoje estão passando por esse momento difícil de indecisão, Sim. de falta de conexão entre a vida pessoal, a vida profissional, que estão naquele momento de indecisão do que fazer. Acho que fica aqui esse alerta para, de fato, buscar ajuda, procurar entender o que está acontecendo com ela mesma, procurar entender que talvez essa indecisão, essa falta de tomar, né, a atitude, o dar o primeiro passo, de tomar a decisão, talvez tenha outras causas. Né? Então, que quando a gente olha para esse lado também de pensar numa transição de carreira ou nesse momento de insatisfação, que talvez tenham outros questionamentos que a gente tem que ir atrás, que é importante a gente investigar, para que quando faça essa transição, faça de uma maneira saudável, faça com equilíbrio do feminino com o masculino, que daí é só sucesso. Né? Exatamente, que é o que a gente prega justamente aqui na escola. Fábio Deus, agora me conte uma coisa. É como diz a Adri, agora eu peguei hoje esse papel aqui. Se você tivesse que… Na verdade, você deu uma aula para essas mulheres. Mas, se tivesse que resumir assim, numa frase, num dizer… O que você diria para estas mulheres que talvez estejam com esse incômodo e que talvez a chave para a liberdade delas passe por elas entenderem o servir delas nesse mundo aqui? Escutem o corpo. Essa, assim, se for para resumir tudo que eu disse, escutem o corpo. Ele sinaliza, ele mostra. Quando vier uma sensação de desconforto, não finja que você não está vendo. Não ignore isso. Olhe e pergunte pro corpo. É muito engraçado, eu sei que parece estranho, mas o corpo responde. É claro, a gente sabe. Pergunte pro corpo, por que você está doendo? Por que esse sintoma? E o corpo vai dizer. Se você conseguir escutar, o corpo vai dizer. É como se diz, o que essa dor está querendo te dizer, né? Exatamente. E dizer o seguinte, dá para viver além do trauma. Então, tem o que fazer. Quem vive situações, eventos traumáticos, procure para resolver, porque tem vida além do trauma. Com certeza. Já aproveitando, porque é isso que você faz brilhantemente, aonde a gente te encontra? Como a gente se comunica com você? No Instagram, certo? Eu acho que é o melhor canal. Claro. É @psifabiana K de quilo Altman,
ALTMAN. Aí, ó. Pode me chamar, eu respondo direct, eu respondo todo mundo. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Meu Deus, já ajudou. Nossa, Acho que foi vai ajudar milhares de Nossa, mulheres, né? só gratidão por você estar aqui hoje. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Acho que foi um insight e reflexão aqui que a gente teve. Foi uma verdadeira aula. Agradeço muito a tua presença aqui hoje. Com certeza, essa Eu que deusa agradeço, iluminada. Vocês são maravilhosos. Maravilhosa. Gente, muito obrigada. Nada, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima próxima, semana a gente se gente. encontra. Até.